Valdinho. Queridos, essa juventude da igreja, jovens, adolescentes, abriram mão de um final de semana para irem buscar a presença de Deus. Mergulhar na presença de Deus. Boa noite, gente. Dá para me ouvir? Paz do Senhor para vocês. Teve uma palavra, antes de eu começar a falar um pouco sobre o retiro, que marcou muito meu coração. E ela nem foi falada lá, mas marcou. Provérbios 16, 1, 2 diz: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor provém. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Essa palavra diz que a gente pode até planejar, fazer as coisas do nosso jeito, imaginar que a gente sabe o que é o melhor, porque a gente sabe das circunstâncias, aí a gente checa a previsão, checa o orçamento, checa tudo, mas na verdade as coisas só vão dar certo se a gente estiver caminhando de acordo com o Senhor quer. E foi isso que a gente viu no retiro. Eu até tinha conversado com as meninas, todo mundo teve uma semana muito difícil lá, né? Quando a Sheila perguntou pra gente responder com sinceridade qual que era o sentimento que a gente estava tendo, uns falaram desânimo, outros falaram que até pensaram em desistir de ir, mas mesmo assim foram. Outros até falaram que tinha alguma coisa, falando, ai não, fica em casa, aproveita aqui, mas mesmo assim foram. E eu sei que nenhuma dessas pessoas se arrependeram, porque todas elas que, né, falaram essas coisas tiveram momentos que choraram na presença do Senhor, tiveram momentos que receberam coisas grandiosas do Senhor. Eu mesma tive uma semana muito difícil e foi incrível as coisas que eu consegui aprender de lá, né? A gente teve um momento na sexta-feira, durante o culto, que a Sheila falou sobre a passagem de Ezequiel 47. E foi, todo mundo falou sobre essa passagem, porque de fato foi uma pregação que marcou muito o nosso coração. E eu até falei hoje de manhã lá que veio um fato no meu coração quando ela estava explicando sobre o Mar Morto. E Ezequiel, ele fala que as águas saíam do trono e iam em direção ao Mar Morto e curavam aquelas águas e tornavam a ter vida. E nisso, né, o Ezequiel ia entrando com mais profundidade naquele rio. E hoje de manhã eu falei o porquê que o Mar Morto tinha necessidade de ser curado. Vocês sabem que o Mar Morto é o mar mais salgado que existe no mundo, né? E por conta disso, nada cresce lá, nada vive lá, mas tem outro fator muito interessante. Por conta da quantidade de sal que aquele mar tem, você não consegue nadar, você não consegue mergulhar, você não consegue fazer nada, a não ser permanecer com aquelas águas no tornozelo. Você não consegue passar de profundidade. Por isso aquele mar tinha tanta necessidade de ser curado. Porque aquela quantidade de outras coisas que não são minerais, né, compatíveis no nosso corpo, impediam que a gente mergulhasse. E muitas vezes isso acontece no nosso dia a dia. A gente tem influências do lado de fora, a gente tem coisas na nossa vida que impedem a gente de mergulhar mais no profundo. Todo mundo, depois daquela pregação, ficou extremamente impactado. E a gente até conversou um pouco mais sobre ela depois, porque a gente percebeu como que a gente precisa de ousar mais. E falando agora pessoalmente, eu fui posta em prática logo no sábado de manhã, porque a Sheila, depois do devocional, tinha pedido para alguém se manifestar e orar. Eu tinha sentido no coração de levantar e orar, mas eu não fui, porque eu fiquei com muita vergonha. Eu falei, eu sou parte do ministério, eu vou, é enxerida, vai lá e levantar, porque ninguém foi. Então eu fiquei na minha. E aí uma pessoa se disponibilizou, mas ela desistiu depois. A Sheila olhou pra mim e cochichou, só pra eu ouvir, levanta e ora. E aquilo foi uma confirmação pra mim. E hoje de manhã ela também tratou, a gente é feita de escolhas, a gente escolhe o tempo todo. E eu tinha a opção de falar, não, passa pra outra aí levantei e orei você. Mas não, eu decidi levantar e orar. E foi uma coisa muito grandiosa pra mim, foi um passo muito importante. Durante aquele dia todo a gente viu como que a unidade é importante, como a gente sozinho não consegue ser corpo. Para ser corpo você precisa estar completamente junto, misturado.
misturado, até que você não consiga distinguir onde começa e onde termina uma pessoa. Foi uma coisa muito importante, porque a gente viu que é muito difícil a gente ver alguém errar e não poder ajudar, porque a gente não pode obrigar ninguém a seguir pelo caminho certo. O Espírito Santo é cavalheiro, ele não vai pegar você pelo braço e falar, não, eu quero você no profundo, então eu vou te levar no profundo. Não, é você que decide. Eu quero mais de Deus, então eu vou pro profundo. Eu quero mais de Deus, então eu vou mergulhar. Eu quero mais de Deus, então eu vou ter cuidado na forma que eu lido a palavra, na forma que eu manejo a palavra, na forma que eu aceito o Espírito Santo. Sou eu quem decido. Deus quer ser nosso amigo, mas não dá para ser uma amizade unilateral. A gente precisa querer ser amigo de Deus também, porque Ele está pronto a amar a gente. Ele já ama. Inclusive Ele amou a gente antes que a gente pensasse em existir. Agora, a gente tem que querer retribuir um amor sincero para Ele. E a gente até tratou disso. Poxa, a gente fala que ama a Deus, mas a gente não abre mão das coisas para provar que ama a Deus. Se eu falo que eu sou amigo da Sheila, mas vivo ofendendo a Sheila, vivo pisando na Sheila, vivo criticando a Sheila, eu não sou amiga dela. Então, se eu quero ser amigo de Deus, eu preciso fazer as coisas que Deus gosta e odiar as coisas que Deus odeia. E quando a gente começar a viver nessa unidade, as coisas vão fluindo. Não significa que vai ficar mais fácil, mas significa que a gente sabe que Deus é o nosso solo firme, que Ele é a nossa rocha, Ele é nosso amigo, Ele é nosso confidente. E a gente não precisa ter medo de se afogar nas águas profundas, porque Ele vai levar e vai caminhar com a gente durante todo o processo, porque essas águas curam não só a gente, passa por a gente nos limpando e limpa outras pessoas que vão seguindo de lá. E assim a gente impacta a vida de todas as pessoas que têm contato com a gente, porque Deus, Ele tem bênçãos transbordantes pra gente, mas não é só pra gente, é pra todo mundo que tem convívio com a gente. Eu até falei com a Sheila hoje, quando ela me contou da mulher que se converteu, eu falei, nossa, como a gente é egoísta, né? A gente prepara o retiro inteiro pensando que Deus só vai falar com a gente, só quer tratar a gente, mas na verdade Ele traça um plano inteiro por conta de uma única vida, por conta de uma única alma. Aquele retiro impactou todos